Gente, é uma oportunidade ímpar, né? Porque é um tema que a gente gosta bastante, né, Mari? É um tema É, que a gente tem uma paixão antiga que a gente cultiva junto, porque eu posso dizer então, que menina eu conheci antes de ser estomaterapeuta e está se tornando uma brilhante enfermeira, uma brilhante ai, educadora, obrigada, professora. sabe? Uma honra ouvir isso de você. Muito orgulho de você, porque muita gente, Mari, quer estar no seu lugar, mas poucos têm a determinação que você tem. Só quem conviveu com você sabe as barreiras que você teve que enfrentar para conquistar tudo aquilo que você tem, né? Que você Ai, conseguiu, obrigada. né? Então é um prazer estar dividindo essa noite com você, né? Eu acho que é importante porque você representa uma grande corporação do Brasil, né? Hoje, nesse dia, para conversar com a gente, né? Eu gostaria Obrigada. de falar um pouquinho da empresa antes da gente entrar no tema propriamente dito. O que que é a missão dela, a visão dela, quais são os valores, qual é o foco dela nesse ano, né? O que que ela está Esse em trabalhar? Professora, muito obrigada. Todos os colegas tomaterapeutas sabem aqui que é uma honra compartilhar uma live com você, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E eu sou muito feliz por isso. Bom, eu trabalho na 3M Brasil e esse ano é um ano muito importante para a 3M Brasil, exatamente porque nós acabamos de completar este ano 75 anos, né, da 3M no Brasil. Então, é um ano muito importante, muito relevante. Então, um dos nossos valores, né, é levar exatamente essa ciência à vida, esse desenvolvimento para pessoas, para empresas e também para pacientes, para profissionais de saúde. Um dos nossos focos, né, é trabalhar com prevenção de lesões de pele. Então, hoje nós temos um portfólio extremamente robusto que vai desde a prevenção das lesões de pele até tratamento de lesões mais complexas que requerem, por exemplo, uma terapia por pressão negativa. E hoje a gente consegue abarcar todos esses desafios e colaborar positivamente com os profissionais de saúde nesse sentido. Outro valor muito importante, né, para a área da saúde dentro da 3M, seja ela voltada para unidades hospitalares, home cares, a área de odontologia, de fato é educação, né? Então, nós temos uma plataforma educacional que chama Healthcare Academy, 3M Healthcare Academy. Então, se você jogar no Google lá, 3M Healthcare Academy, você consegue fazer a sua inscrição e tem N aulas super interessantes, tanto conosco, com pessoas internas, mas principalmente com vários líderes de opinião, e vocês podem acessar de qualquer lugar, do celular, de casa, enfim, enquanto está ouvindo, né, dirigindo, ouvindo uma aula, e tem vários temas, inclusive bastante material sobre prevenção e tratamento de dermatite associada à incontinência, MASD também. Então, sem dúvida nenhuma, estar aqui com a Sobeste é uma honra, exatamente porque fazemos, enquanto estomaterapeutas, né, parte de profissionais que abraçam o paciente, dentre, né, outros acometimentos, o paciente que tem a lesão, mas também aquele paciente que chega dentro da instituição com a pele íntegra, e um dos nossos focos também, enquanto estomaterapeuta, e nós também, enquanto 3M, é trabalhar fortemente para a prevenção, né, para que esse paciente não tenha um evento adverso tão ruim como são as lesões de pele, seja essa lesão de pele uma lesão por pressão, uma dermatite associada à incontinência, uma lesão relacionada a adesivos médicos e por aí vai. Pois é, e eu acho que isso é extremamente importante, porque isso vem ao encontro de um dos objetivos de uma associação de especialistas, é justamente qualificar os seus associados, aqueles que têm interesse na área, e principalmente, eu acho que é uma relevância muito grande que, em termos de parceria, eu vou ser redundante, é importante essa questão da gente transcodificar alguns conhecimentos para aqueles que não são especialistas, mas porque os outros pacientes em outros lugares, às vezes as pessoas não têm acesso à informação e elas precisam entender esse cuidado, e vocês têm um papel muito importante junto com a sociedade, né, com a SOBEST nesse sentido.
E hoje a gente vai falar de uma coisa gostosa, que é um tema bem interessante. E no Brasil, a gente começou a estudar também um pouco depois do que o grupo norte-americano começou, eles começaram em 2007 a estudar a Pois dermatite. é, né, professora? A senhora fez parte desse movimento, né? Exatamente, nossa. Pois é, para a gente ver, né, Mari, como é importante a gente participar das coisas para a gente poder ter uma história construída, né? Então, a gente começou um pouco depois, né, em 2010, com a ideia da gente lançar aquela primeira edição do Manual de Lesões de Pele, para prevenção de lesões de pele. Mas é importante a gente pensar que uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que nos ouve, ou teve, para quem eu tive oportunidade de falar, nós fazemos muitas coisas aqui. O nosso problema é não escrever aquilo que fazemos, né? Então, essa questão da dermatite, a dermatite, a DAI, né, uma dermatite associada à incontinência, ela faz parte de um guarda-chuva de dermatites associadas à umidade, né? Então, as umidades, dermatites peritomais, as dermatites periferidas, as intertriginosas, que são aquelas que dão dobras de pele, mas por que a relevância da dermatite associada à incontinência? Porque ela é uma lesão confundidora com as lesões por pressão. E nós temos muitas lesões por pressão avaliadas como DAI e vice-versa. Então, há uma necessidade ainda da gente melhorar, qualificar a identidade, a identificação de publicidade, a identificação dessas lesões, para que a gente se positiva tanto na prevenção quanto no tratamento, né? Então, o que você tem para nos falar sobre isso hoje? Como é que você que tem andado pelo Brasil todo, como é que estão os pontos? Porque a gente, quando começou o movimento, as pessoas ainda tinham aquela coisa, mas sempre tem, vai usar fralda, o paciente tem realmente uma dificuldade de fazer as trocas, tem uma dificuldade de recursos humanos, mas como é que estão os estudos? Você conseguiu avançar nisso nesses últimos tempos? Professora, te conto que, nesses últimos, vamos colocar aí nesses últimos 6 anos, né? Mais ou menos nesses últimos 5 anos. Eu não sei se a senhora já recebeu esse feedback, mas o capítulo que a senhora escreveu no Manual de Prevenção de Lesões de Pele ajudou o desenvolvimento de muitos protocolos em várias instituições ao redor do Brasil. Então, se eu pudesse comparar, né, o antes e o depois, sobretudo do manual que a senhora lançou junto com a professora Eline, eu poderia falar que sim, nós já avançamos no sentido de desenvolvimento de protocolos institucionais sobre prevenção de dermatite associada à incontinência. Né? Depois desse advento aí do seu material, nós já começamos a ter alguns estudos de incidência brasileiros. Inclusive, um dos primeiros aconteceu aqui em Minas Gerais. Eu acabei participando indiretamente, né? Eu fui a padrão ouro para poder fazer o diagnóstico diferencial da dermatite associada à incontinência nos pacientes. E a gente teve uma surpresa, entre muitas aspas. Não era tão surpresa assim, porque a gente já imaginava. Mas esses estudos brasileiros que foram sendo desenvolvidos nesses últimos anos, demonstraram para a gente o quão é incidente a dermatite associada à incontinência. Que ela é mais incidente até do que a lesão por pressão. Então, isso nos mostra que muitas vezes a gente não avalia o problema de forma correta porque a gente não consegue enxergá-lo como problema, né? Exatamente. Então, aí aqui está, como a senhora acabou de falar, a importância de nós desenvolvermos esses tipos de materiais. Até porque, além disso, com esses materiais, sobretudo inicialmente, né, de incidência, de prevalência, que muitas vezes a gente pode começar ali uma conversa com o gestor, por exemplo, né? Exato. Então, avaliar o problema, passar a diagnosticar, inclusive, avaliar a dermatite como tal, e não como uma lesão confundidora de lesão por pressão, é de fundamental importância. O que também a gente ganhou nesses últimos anos, que eu concordo que é um ganho, foram outros estudos internacionais muito relevantes.
Como, por exemplo, em 2018, o professor Michael Gray, né, publicou um estudo lindíssimo, com mais de 5.000 pacientes, com várias análises estatísticas, análise multivariada, mostrando que a dermatite associada à incontinência, ela é um fator de risco independente para o desenvolvimento da lesão por pressão, não só lesão por pressão superficial, né? Que no consenso de 2000 e no último consenso que o professor Dimitri fez, no último não, né? No penúltimo, que agora estamos de março de 2020, ele falava muito sobre a correlação da dermatite associada à incontinência com as lesões por pressão categoria 1 e categoria 2. Porém, agora, exatamente, o professor Michael Gray demonstrou nesse estudo para a gente que exatamente porque a pele, ela sofre muito com a umidade, aumentando o coeficiente de atrito, propiciando mais o cisalhamento, que o paciente que tem dermatite, ele pode acabar, aí na região sacral, né, desenvolvendo uma lesão por pressão. E uma lesão por pressão na região sacral, categoria 3 e categoria 4, é um evento adverso grave, né, que pode fazer com que esse paciente evolua, inclusive, para o óbito. Então, um grande ganho com esses estudos, inclusive com as recomendações relacionadas ao gerenciamento da umidade do NP-IAP, foi demonstrar para a gente, né, enquanto profissionais da saúde, enquanto enfermeiros, a importância de gerenciar a umidade, não só para prevenir a DAI, mas também para prevenir as lesões por pressão, inclusive lesões por pressão com categorias mais altas, né, com acometimentos de pele mais profundos. Pois é, e às vezes as pessoas acham, eu acho muito interessante, Mari, porque a avaliação, ela é independente de você ter ou não um produto para você prevenir. Você tem que primeiro saber identificar, porque você vai tratar o que se você não sabe nem identificar o problema, né? Eu falo para muitas pessoas que, às vezes, o fato de você comprar uma fralda de boa qualidade, ele é um fator determinante para você fazer a prevenção. Um cuidado que você faça simples, que é um cuidado de a qualidade de um banho. É um outro fator que as pessoas não consideram. Então, é aquela história, relacionar o problema ao produto para tratar ou ao produto para prevenir, mas não aos cuidados básicos que a gente precisa ter. Eu falo muito, eu repito, eu sou repetitiva naquilo que eu digo, quando a gente fala assim, gente, vamos pensar no sabonete que a gente vai utilizar para dar banho nesses pacientes. Como é que a gente está secando esse paciente? O que nós estamos colocando para prevenir? Será que a gente está colocando o produto certo? Porque muitas vezes você escolhe um creme e ele tem muito umectante. E você não pode colocar um creme umectante para prevenir uma lesão que já é uma tendência a ser mais úmida. Exato. Você colocar óleo para prevenir, você aumenta, você aquece, você aumenta a temperatura, você altera o microclima daquela pele. Então, são coisinhas que são detalhes pequenininhos que a gente pensa no sentido de cuidado como um todo, e que as pessoas, às vezes, se pecam e precede aquele cuidado específico ou produto específico para a prevenção daquela lesão, né? Exato. A senhora, parafraseando o seu livro, o capítulo que a senhora escreveu, né? A DAI, ela é oriunda de uma cascata de eventos. E aí, dentro dessa cascata de eventos, é claro que vai ter um determinado momento que é fundamental a utilização das tecnologias corretas. Mas a base dos cuidados, né? Digamos assim, o primeiro bloco do cuidado é a gente gerenciar a incontinência. Então, fazer uma avaliação. Bom, esse paciente, ele é um paciente incontinente, ou seja, ele tem um fator causal direto para o desenvolvimento da dermatite associada à incontinência. Porém, a gente sabe que o risco da DAI está relacionado a volume e frequência. Então, se esse paciente, por exemplo, está com uma diarreia, por quê? O que é necessário fazer, né? Será que a gente não pode acionar o nutricionista exatamente para fazer alguma alteração de dieta? Ou este paciente está aí com algum diurético, esse diurético está só noturno, e no noturno, na minha instituição especificamente, a gente não tem um quantitativo de funcionário suficiente para poder fazer uma troca de fralda, e talvez
simplesmente trocar o horário do diurético não vai alterar nada na clínica desse paciente. Então, realmente, esses pontos aí, né, são fundamentais. Igual a senhora falou, às vezes também a avaliação do que não utilizar é fundamental. O óleo, ele sequer entra na categorização de protetores cutâneos, né? Então, nós também, enquanto enfermeiros, precisamos saber, bom, o que é um protetor cutâneo? Então, um protetor cutâneo é um produto, né, que tem a capacidade de fazer uma barreira, ou seja, fazer uma interface entre a umidade e a pele, para diminuir o impacto da umidade sobre a pele. O óleo, ele não tem essa capacidade, né? Exatamente. E eu acho muito interessante isso que você diz, porque eu quero fazer uma pergunta para você, porque para o especialista, se ele errar a resposta, eu vou ter que puxar a orelha, mas nós não podemos errar a resposta. Se ele não tem incontinência, ele tem DAI? Não, jamais! Que bom que você acertou a resposta, porque graças a Deus, esse nexo elas não constroem. Se eu não sou incontinente, eu não tenho DAI. Não é verdade? Exatamente. Então, é o único fator direto, né, que a gente tem. Exatamente. Então, começa aí a nossa conversa. Porque depois, é aquela história, se eu tenho incontinência, eu mantenho esse paciente úmido, e ele é, como você falou, a correlação entre frequência, né, e tempo. Então, ele pode ficar um longo tempo úmido, né, ou um pouco tempo encharcado. Então, são variáveis que você tem que administrar. E, além disso, você compra tudo para hidratar aquela pele, que é altamente captador de água, tanto da pele quanto do meio ambiente, e ele deixa a pele mais úmida. E olha que coisa! Exatamente. Né? Então, é importante que a gente saiba administrar essa questão. Porque hoje até foi interessante você falar sobre a questão do livro. Hoje a gente já tem mais uma ferramenta traduzida para a língua portuguesa, né? Validada para a língua portuguesa, para fazer avaliação. A gente tem instrumento para fazer indicação de uso de fralda ou não, né? Verdade. Que as pessoas saibam. Por quê? Porque eu posso pegar e falar assim, porque hoje é muito mais fácil. Eu concordo com você, assim, que é muito mais fácil o paciente chegar na minha unidade, independente dele deambular ou não, dele ter ou não restrição ao leito, eu colocar uma fralda para não precisar acompanhá-lo no banheiro por uma questão de segurança, eu ter que zelar pela segurança dele, o cuidado dele levantar e ir esse banheiro. Então é mais cômodo. Em compensação, a gente aumenta o risco dele. E uma coisa que você falou, que talvez tenha passado despercebido para algumas pessoas, é a questão do índice que a gente tem, depois que a gente começou a ter as notificações, a notificação da lesão por pressão ser obrigatória, a gente melhorou a qualificação das pessoas para identificar a DAI e a LP. A gente viu o quanto os pacientes morrem por sepsis. É verdade. Que é uma tristeza sem fim, né, professora, nesse sentido. E aí a gente também sabe, por outro lado, o quão forte nós somos, independente da área que nós estivermos, né? Seja lá na beira do leito, ou seja a colega que está na educação continuada, ou seja a colega que publica, que pesquisa. Outra novidade que a gente tem também nos últimos anos é que muitas lacunas sobre a fisiopatologia da DAI conseguiram ser preenchidas exatamente porque começou-se a trabalhar com estudos translacionais, né? Então, estudar um pouco sobre o desenvolvimento da DAI, mas do ponto de vista do estudo animal, do estudo translacional. E é uma área na qual, infelizmente, a gente muitas vezes não está. E quem consegue melhor translacionar o cuidado, né, da prática clínica para a bancada do que, de fato, o enfermeiro. Então, nisso eu fui muito privilegiada, né? Porque o meu estudo foi um estudo translacional de bancada, mas que eu consegui exatamente trazer um problema da prática clínica
para a bancada exatamente porque a gente sabe qual que é o problema. Então, os estudos que os nossos colegas biólogos, bioquímicos fazem são maravilhosos, porém, é diferente de quando é um colega que entende e vive o problema, né? Exato. Outra questão também que a gente já tem, exatamente por causa desse estudo sobre a DAI, é da importância exatamente de proteger a pele, porque a DAI é uma lesão inflamatória, né? Então, uma lesão relacionada à umidade de cunho inflamatório. Então, a gente tem ali a presença de, por exemplo, majoritariamente interferon gama ali, né, naquela região. Então, nós sabemos já que se nós queremos tratar a DAI de forma adequada, a gente precisa utilizar um protetor cutâneo que, de fato, vai conseguir minimizar ao máximo que aquele agente chegue naquela área que já está lesada. E aí é que tá. A gente tem um desafio quando o paciente está com a pele íntegra, porém, a gente tem outro desafio quando esse paciente já está com a pele desnudada, né? Seja uma DAI categoria, por exemplo, 2A. Porque aí eu tenho uma pele rompida, ou seja, a eficácia do protetor cutâneo na pele rompida, ela já tende a ser diminuída, sobretudo se for um agente mais oclusivo, pomada, creme, ele não vai ficar, ele vai escorregar ali naquela área úmida, naquela pele rompida. A gente ainda tem o exudato, não é? Que ele vai sempre estar presente, uma vez que é uma lesão inflamatória. A gente ainda vai continuar tendo umidade proveniente ali da urina e das fezes, não é? Muitas vezes. E ainda vai precisar de higienizar essa urina e essas fezes. Então, o desafio de tratar o paciente com dermatite associada à incontinência é muito grande, porque são várias bolas que a gente tem que trabalhar. A gente tem que higienizar o paciente da forma adequada. Nós precisamos de utilizar um protetor cutâneo que possa proteger a pele que está desnudada, proteger a pele que está íntegra, para que consiga ocorrer a reptilização. E, além disso, gerenciar a umidade. Então, de fato, prevenir é o melhor caminho, né? E por isso também que existem aí, né, na literatura descritos novos protetores cutâneos exatamente para conseguir gerenciar toda essa complexidade que é um paciente com DAI. Exatamente. Mas voltando, se a gente pensar bem, só para a gente delinear melhor, por exemplo, não. A gente tem o fator causal, umidade. Você poderia citar para quem está nos acompanhando a questão assim, dos fatores que potencializam essa ação da umidade, porque a umidade é o fator causal, mas nós temos fatores predisponentes que potencializam essa DAI, né? Porque a umidade só para ter a DAI tem que ter umidade. Só que tem algumas outras coisas que elas circulam ali e que elas vão piorar esse quadro. Daí, depois de micro, um pouco de prevenção e um pouco de tratamento para as pessoas poderem ficar satisfeitas. Porque muita gente tem o problema e vai ter que tratar, né? Então, a gente vai ter que falar de tratamento também. Exatamente. Bom, se a gente fosse pensar em fatores, sobretudo pegarmos as últimas literaturas, né, que a gente conseguiu crescer muito na literatura em relação a fatores de risco, a gente ainda tem o problema de frequência e volume, mas um ponto importante, independente se o paciente for só incontinente urinário ou só incontinente fecal, ele sempre tem risco de DAI. Óbvio que quanto maior a frequência, maior o volume, maior o risco, mas não é só aquele paciente que tem diarreia que tem risco. Claro que o que tem diarreia tem mais, porque a gente tem ali as enzimas oriundas das fezes. Quando ocorre também a alteração do pH da pele, principalmente propiciada pelo uso do sabonete convencional, como a senhora falou no começo, né? Então, muitas vezes a gente pensa, bom, é urina e fezes, eu preciso de retirar. E, de fato, é importantíssimo retirar. Porém, o como faz muita diferença. A nossa pele, ela tem um pH levemente ácido. Os sabonetes convencionais, sobretudo sabonetes em barra, alguns podem ter um pH de até 10, ou seja, um pH muito mais alcalinizado. E aí é que tá. A maturação da nossa camada córnea, né, que forma lá essa proteção natural, que tem essa capacidade, essa função protetora, ela tem dentro ali, entre as células, a barreira lipídica. E essa barreira lipídica, a maturação, na verdade, dessa barreira lipídica é dependente
dependente do pH levemente ácido. Então, quando nós utilizamos um sabonete na área de fralda de um paciente incontinente, a gente não utiliza uma só vez. A gente utiliza várias vezes no decorrer do dia, principalmente se esse paciente estiver com muito volume volume e frequência, né? E isso vai fazer com que altera-se o pH da pele desse paciente. Uma vez alterado esse pH, a nossa pele ela demora a se recuperar, né? Então, os estudos que foram feitos com voluntários já mostraram que a gente pode demorar de 90 minutos ou mais. No entanto, voluntários saudáveis. Os nossos pacientes não estão saudáveis, né? E essa pele que vai ficar com o pH mais alcalinizado, vai ficar mais propensa ao desenvolvimento da dermatite associada à incontinência. Mas o último consenso de Maggi trouxe outros fatores importantíssimos para a gente, além, né, desses que eu já falei. Como, por exemplo, o paciente diabético, o paciente tabagista, o paciente que tem febre e o paciente que tem baixa saturação de O2. Que é uma realidade que a gente mais tem vivido agora, infelizmente, né? Com as internações prolongadas com Covid. A própria fralda, ela, se não for adequada, ela atrapalha o processo. A fricção no momento da higienização também atrapalha todos esses processos, né? Assim, tô falando de alguns fatores mais importantes. Se a senhora quiser, a senhora pode completar, pelo amor de Deus, hein? Vai indo. Então, esses são fatores fundamentais. Por isso, quando a gente pensa nos blocões assim, né, de intervenções, a gente tem uma intervenção macro, que é aquela: reduza a incontinência, reduza o contato da pele com a umidade. E depois a gente já vem logo com os cuidados com a pele. E dentro desses cuidados com a pele, dois, né, cuidados principais. A higienização, que deve ser feita com materiais que tenham um pH levemente ácido, e um produto, depois da higienização, um produto que faça barreira. E aí a gente, de fato, existem diversos produtos que fazem barreira. As literaturas trazem para a gente 4 categorias principais até 2018, pós 2018, com o lançamento aí, né, e a disseminação dos estudos com o uso do cianoacrilato elastomérico, um quinto protetor cutâneo, mas esse quinto cianoacrilato elastomérico mais voltado para quando o paciente tem já instalado a dermatite associada à incontinência. Fazendo um resumo rápido aqui, né, e eu falo rápido, não sei se deu para a gente conseguir completar nesse sentido. Deu sim. Eu acho importante isso, porque, por exemplo, você foi muito feliz quando você fala do momento que a gente está vivendo, porque esta era Covid, né, que começou no começo do ano passado, né, final de 19, ela fez com que os pacientes debilitassem muito. E a gente não pode esquecer que eles fazem um comprometimento vascular importante, eles precisam de drogas vasoativas. Então, a gente já tem um fator que você falou do diurético, né? Algumas pessoas aqui até falaram do aprasamento até do laxativo. Mas a gente tem que pensar assim, na medicação que o paciente toma. Porque às vezes as pessoas acham que você colocou, chama o nutricionista para ajustar a dieta. Ok, mas às vezes a diabetes desse paciente no uso de antibiótico ele não vai parar de tomar o antibiótico. Nós temos que trabalhar com os probióticos, com outras questões que estão relacionadas à melhoria dessa flora intestinal, por tentar cobrar um pouquinho desse padrão de evacuação, para que a gente consiga melhorar essa condição clínica também. Então, você vê que a gente, às vezes, por isso que eu digo, as pessoas olham só o local, o fato, ou seja, só aquela lesão, mas ela esqueceu que atrás daquela possibilidade de lesão existe um ser humano complexo, com vários fatores predisponentes, porque o fator causal está ali, que é a umidade, e que, se ela não olhar o todo dele, ela não vai conseguir dar conta. Porque é uma coisa simples, mas é uma coisa complexa ao mesmo tempo. Se a gente olhar o macro, se a gente conseguir enxergar o indivíduo que tem a predisposição para essa atividade. Porque hoje, Mari,
Eu acho que tem uma outra coisa que é importante que a gente fale também. As pessoas, como a gente tem as escalas preditivas para outros tipos de lesão, que eles for falar das outras, a gente vai perder o nosso foco aqui. Então, vou voltar para o nosso. Então, as pessoas estão acostumadas com ferramentas que fazem elas pensar. As pessoas não pensam mais, naturalmente, de você olhar o indivíduo. Então, ela quer um instrumento que leve ela a identificar. Não, nós temos que olhar. Quando a gente fala que é fundamental que haja extensão da pele diária desse paciente, eu posso dizer que todos me capacito, porque a educação também da equipe está relacionada ao cuidado. Porque se eu capacito a equipe, porque conhecimento adquirido, conhecimento disseminado, você não vai alcançando a gente, então não deixa de dar bem. É uma questão importante. Se eu capacito a minha equipe, a hora que a minha equipe vai realizar um cuidado ou um banho, porque vamos pegar um banho e vamos pegar mais simples, uma punção, uma troca de roupa desse paciente, ele vai estar com o sistema dele alerta para as alterações da pele. Então, às vezes, eu preciso ver diariamente a pele dos meus 30 pacientes da unidade, mas eu tenho uma equipe vigilante, uma equipe destinada para esse paciente. Né? Então, isso que também a gente tem que alinhar com as pessoas. Porque, como eu disse antes, as pessoas querem aquilo que é mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o que a gente faz. Porque se a gente começar assim, olhando a pele do paciente diariamente, realizando o cuidado do banho, a gente participar das comissões de valorização de produtos, elaborando bons descritivos para a compra, que favorecesse a aquisição de produtos de qualidade para cuidar desses pacientes. E aí, sim, associado à aquisição de produtos de boa qualidade, para quê? Para a limpeza e a proteção das peles, nós teríamos menos lesões, né? Eu queria que você conheça um pouquinho para mim agora, a gente tentando amarrar as coisas. O que a gente tem hoje para prevenção? Quando a gente pensa a respeito da literatura, sobretudo, então, como eu falei, a gente tem descrição de 4 tipos de protetores cutâneos, né? Então, aqueles que são, vou falar dos mais conhecidos, aqueles que são à base de óxido de zinco, aqueles que são à base de meticona, creme barreira, e os que são à base de polímeros, né? Então, esses produtos, eles são produtos voltados para prevenção. Cada um tem, obviamente, a sua característica, né? O próprio consenso de Masdi falou a respeito bastante disso, né? Existem protetores cutâneos, mas, infelizmente, a gente tem pouca literatura comparativa entre eles. Porém, parafraseando, né, o consenso, porém, quando nós pensamos acerca, por exemplo, das pomadas, são agentes oclusivos. Além disso, que requerem remoção e reaplicação, remoção e reaplicação. E algumas precisam de remoção com, de fato, fricção, né? O que só potencializa aquela região que já está muito acometida, no sentido de estar em risco. E os polímeros, eles têm essa capacidade de formar ali um filme que fica totalmente transparente, então você não precisa se preocupar em remover para conseguir enxergar como está o estado da pele daquela região, se tem alguma hiperemia ou não, e além disso eles não precisam ser removidos, eles são resistentes à umidade e dependendo do nível da incontinência, você consegue até utilizá-los com intervalos maiores, de 24 ou até 48 em 48 horas. Vai depender muito ali da sua avaliação clínica do paciente e de como que está a frequência e o volume da incontinência dele. Então, esses são o que a gente tem hoje mais disponível para prevenção. Lembrando que, quando a gente fala em polímeros, os terpolímeros são polímeros que conseguem, além, né, de ter ali uma proteção, formação de um filme, eles têm também na sua composição os plastificantes. O plastificante, ele tem a capacidade de manter ali tava com um post-it aqui, só mostrar um exemplo. De manter ali o filme, mesmo quando o paciente movimenta a pele. E aí, é por isso que o consenso fala, a utilização de polímeros pode ser benéfica para aquele paciente que está acamado e pode sofrer com a fricção.
nesse sentido, ele também pode ser um grande benefício, sobretudo quando a gente está falando de prevenção. Exatamente, ele atende à plasticidade da pele, né? Porque Exato. ele se movimenta com a pele. Mas aí eu vou perguntar para você, existe uma polêmica muito grande na questão da questão dos polímeros já na lesão aberta. O que você tem para dizer sobre isso? Então, polímeros que podem ser utilizados já quando o paciente está com uma DAI categoria 2A, uma pele já desnudada, aí a gente está falando de uma outra categoria de polímeros, que são a categoria de cianoacrilatos. Os cianoacrilatos, eles são considerados novidade de fato, né? Se a gente pegar estudos aí de 2017, 2018, foi quando eles começaram a ser descritos. E aí, na revisão do Scoping de maio de 2018, ele já vem como quinto protetor cutâneo. Então, lá você vai ver esses 4, e aí aparece o cianoacrilato como o quinto protetor cutâneo. O que é o cianoacrilato, né? Às vezes esse nome não é muito familiar para nós. O cianoacrilato, ele é um monômero líquido, né? Que ele vai reagir, fazer uma reação química quando ele interage com a umidade. Por isso, ele seria uma categoria de polímero, né? O cianoacrilato, ideal para quando a pele já está desnudada. Porém, o cianoacrilato, ele tem uma alta capacidade de adesividade. Tanto que a gente utiliza cianoacrilato há muitos anos na área da saúde, não em formato de protetor cutâneo, mas substituto de suturas, né? Que é a conhecida como... Eu ia falar sobre isso. Cola cirúrgica. Exatamente porque ele tem essa capacidade, né, de fazer uma ligação muito forte e tem biocompatibilidade com a pele. O cianoacrilato, no formato de protetor cutâneo, exatamente por ele ser esse adesivo bem forte, ele precisa estar acompanhado com outro tipo de polímero, que é um polímero elastomérico, ou que propicia elasticidade, né? É um tetrapolímero, na verdade, chama tetrapolímero de acrílico. Esse tetrapolímero de acrílico faz com que essa região que está desnudada, ela vai ter a proteção do cianoacrilato, porém, se o paciente movimentar ou passar por fricção, aquele protetor cutâneo vai permanecer no lugar. Eu gosto de fazer um exemplo, assim, até usando as mãos, que os outros protetores cutâneos, na área que já está desnudada, né, uma DAI categoria 2A, eles vão ficar, assim, por cima, né? E ali a umidade vai fazendo com que eles vão sair. A umidade proveniente, sobretudo, do próprio exudato, da própria pele que está desnudada, vai fazendo com que esse material vá saindo paulatinamente no lugar. Então, porque ele fica, de fato, assim, né? Por cima. Simplesmente assim por cima. Quando a gente fala do cianoacrilato, exatamente porque ele é uma molécula grande, faz esse processo de polimerização, ele faz isso com a região que está desnudada, ele interage quimicamente, polimeriza essa área e abraça mesmo, entre muitas aspas, essa área, exatamente fazendo com que se esse paciente movimenta ou se esse paciente fricciona, ele não precisa de reaplicar o produto. E é muito comum, a dúvida que eu mais recebo mas se eu utilizar o cianoacrilato elastomérico num paciente que tem DAI categoria 2A e que continua com umidade na região da área de fralda, eu não preciso de aplicar todos os dias? Não. Porque além do cianoacrilato, ele proporcionar esse processo de ancoragem e aderência no tecido desnudado, como eu acabei de falar para vocês, ele tem essa capacidade de formar um filme muito adesivo. Então, por isso que a utilização dele, né, pode ser só 2 vezes por semana, por exemplo, e por isso que ele é de aplicação úmida. Então, ele vem com uma espuma na ponta, você vai aplicando ali o material na região que está desnudada. Óbvio, a gente está utilizando o material numa lesão, então aplicação única, você vai jogar fora, obviamente. E aí você volta a reaplicar, por exemplo, daí a 2 dias, ou ele pode ser aplicado de 2 a 3 vezes por semana, tá? Vai depender, mas não mais do que isso mesmo no paciente que está com essa DAI categoria 2A. Então, por isso que ele é considerado, entre aspas, um protetor que é específico para tratamento. Porque ele consegue contemplar de forma muito positiva os desafios relacionados à proteção da pele que não está desnudada, né? A gente sabe que a dermatite ela é extremamente regular, ela é totalmente diferente de uma lesão por pressão, que ela é circunscrita ali a uma proeminência óssea ou uma pressão relacionada a um dispositivo. Ela é totalmente, não tem nenhuma circunscrição, então, de fato, ele consegue ter uma biocompatibilidade positiva com a pele que está íntegra, mas também com a pele que está desnudada, então ele consegue proteger a pele contra a umidade.
consegue fazer esse processo de ancoragem na pele, mesmo na pele que já está desnudada, e continua protegendo a pele. Então, ele é como se fosse ele é um protetor que propicia a revitalização daquela região que está desnudada. Então, se fosse para você me perguntar qual que seria o ideal, sem dúvida nenhuma, seria aí o cianoacrilato elastomérico. A película protetora em spray, quando a pele já está desnudada, ela não é tão positiva no tratamento quanto o cianoacrilato. Não tem como ser, né? Ele foi feito, né? Foram anos, quase 2 décadas de pesquisa exatamente pensando no problema que a gente tem quando a gente já tem um paciente com a dermatite associada à incontinência. E nós temos isso no mercado? Existe, ele chegou no mercado em 2018, finalzinho de 2018. Acho que a senhora deve ter visto lá quando a gente fez o lançamento dele na Sobest. E foi o nosso último, não foi? Foi. Ai, foi o último, pois é. Foi ter até uma foto. Exato. Mas é importante a gente saber, porque as pessoas às vezes acham que isso não existe no mercado ainda, então já tem lá, a gente sabe que ele é realmente melhor. 2019, né, professora? Eu estou confundindo a data. 2019. Exato, ele foi lançado em 2019, em Foz. E a gente tem que lembrar também, né, Mari, que é uma lesão extremamente dolorosa. Porque rompe epitélio que não tem terminação nervosa e expõe uma área extremamente rica em terminações livres, meu Deus, me fugiu o termo agora. É a parte mais externa da epiderme, né? Que tá. Meu Deus, agora. Mas enfim, é só para te lembrar das pessoas de ser extremamente dolorosa. E aí, eu tenho até uma história para te contar de uma paciente que me marcou demais. Em todo canto que eu vou, eu lembro dela, porque foi uma pessoa, uma querida que me marcou muito. A gente estava fazendo uma dada atividade exatamente com o cianoacrilato elastomérico numa paciente. Então, era uma paciente que era uma paciente terminal de câncer. Ela tinha uma fístula, né? Então, ela tinha um CA com metástase intestinal. Era um CA originalmente de útero, né? Enfim, e a barriga dela já estava com ascite, ela estava com todo aquele processo, né? Que quem trabalha com paciente oncológico sabe. E ela tinha uma dermatite, assim, muito terrível. E ela sentiu uma dor que ela tinha que tomar morfina por causa da dermatite. A senhora acredita nisso? Morfina. Pois então. Aí ela falou assim, né? Por meio de leitura labial, ela já tinha tráqueo. Ela falou pra mim que ela apontou assim a barriga, né? Que o câncer doía menos do que a dermatite, ela falou assadura, né? Do que a assadura. Então, realmente, é uma lesão muito, muito dolorosa, né? E que a gente, às vezes, esquece o quão o paciente pode sofrer quando ele tem dermatite. Estou falando ainda nessa questão, porque a gente está, graças a Deus, com esse avanço que a gente teve, elas existem, mas a gente não está conseguindo interferir de uma maneira positiva, ser mais assertivo já numa fase inicial. Mas quando tem uma denudação completa e já uma lesão erosiva, aí você conduz de que forma? A senhora fala, que se cortou. A senhora falou que? Porque assim, como a gente já tem uma conduta mais assertiva, raramente hoje nós temos lesões mais profundas relacionadas à dermatite. Porque lembrando que como a dermatite é inflamatória e ela avança de fora para dentro, então se eu não cuidar, ela vai se aprofundando. Então, quais são as alternativas que as pessoas têm para tratar dessa dermatite já nessa fase? Quando a gente já tem aí uma dermatite muito profunda, exatamente, que, como você falou, né, não é tão comum assim, o que a gente tem, que pode ser utilizado, mas não é tão comum, é continuar a utilização do protetor cutâneo e também associar, nesse caso, a espumas, né? Multicamadas. Exato.
E é um Exato. desafio, né? Fixar a espuma nessa região. Exatamente. Então, gente, se a gente for pensar hoje para a gente começar a fazer um fechamento, né, Mari, daqui para o fim, Ah, é verdade, já são 8h15. menina, passa rápido, a gente acha que vai falar um monte, vai ter tempo para muita coisa. Mas o que que é importante a gente lembrar? Dermatite associada à incontinência faz parte de um grupo de 4 lesões, 4 tipos de lesão associadas à umidade. Dermatite vertiginosa, dermatite periferida, a dermatite peristoma e a associada à incontinência. Se tiver incontinência e for em região em que... Ah, Mari, eu ainda estou falando quais regiões que dão a dermatite. Eu vou ter dermatite no joelho? Ah, não. É muito bom também, porque quando a gente fala de região, a gente já exclui, né, a nomenclatura que muita gente ainda hoje utiliza, a dermatite perineal, né? Então, o períneo é aquela área ali, né, entre a genitália e o ânus. Ah, quem dera que a umidade só ficasse contida ali. Quem dera, né? Não fica. Então, quando a gente pensa em dermatite associada à incontinência, a gente fala de região perineal, perianal, perigenital e adjacências. O que é adjacências, gente? Onde tem contato com urina e fezes. Dependendo da incontinência do paciente, né, das fezes mais liquefeitas, a gente tem, inclusive, até na região posterior da coxa, toda a região de nádegas. Então, de fato, é adjacências, entenda adjacências aí, como essas outras Aonde que tiver podem contato com umidade. ter urina Com e essa fezes. questão da pronação dos pacientes COVID, nós Pois é, tivemos dermatite suprapúbica, fase imagina. anterior de coxa, porque quando você pega a literatura clássica, você vê fase lateral, medial e posterior de coxa, né? Só que Uhum. com a promoção nós tivemos dermatite até quase intercostal, gente, por conta da manutenção desse paciente úmido. Então, é importante lembrar, é a área, quais são as áreas suscetíveis? As áreas que têm contato com essa umidade permanente, independente do volume. Estou errada, Maria? Não, certíssima. Exatamente. Então, lembrando disso. Lembrando que o cuidado começa na inspeção diária da pele, no cuidado básico do banho, da secagem, da roupa, da escolha da fralda, da escolha do dispositivo que você vai utilizar para o gerenciamento dessa DAI, porque a gente nem chegou a falar de questões de contenção, por exemplo, a questão dos sistemas de drenagem de fezes líquidas que a gente tem no mercado. Que existem, exato. Exatamente, porque às vezes esse paciente vai continuar no UTI, vai continuar tomando antibiótico e as fezes dele são líquidas. Ele vai continuar com essa diarreia. Então, eu posso lançar mão dos sistemas de coleta dessas fezes com esses sistemas de drenagem. Eles podem ficar até 28 dias, porque ele é feito de um silicone macio, mas ele Uhum. com o tempo enrijece pelo uso, então você pode Sim. dar continuidade ao uso trocando o equipamento, né? Eu tenho a questão de algumas alternativas para contenção da urina, para que esse paciente permaneça mais tempo seco. Então, são coisas que a gente vai lançando mão, que a gente vai dando continuidade desse cuidado e a proteção desse paciente, da proteção da pele desse paciente, né, Mari? Exatamente. A utilização desses dispositivos são muito bem-vindas, né? No entanto, a gente não pode esquecer que esses dispositivos, outro dia eu estava discutindo isso com uma turma, né? A gente estava vendo algumas fotos e tal, e esses dispositivos, muitas vezes, eles vazam. Então, a utilização, por exemplo, de um dispositivo de contenção urinária masculina não impede, por exemplo, que você utilize também você mantenha a utilização de um protetor cutâneo, até porque muitas vezes o paciente tem incontinência dupla, né? Exatamente. E também, às vezes, a família chega para você
e fala assim, o que que eu posso fazer? Então, eu falo muito, gente, do nosso papel de educador, porque a gente não educa só os nossos pares. Por exemplo, muitas vezes você tem dentro da instituição familiares que acompanham os seus respectivos entes, né? E aí você fala assim, ah, só sai daqui que eu vou fazer uma prova, só sai daqui que eu vou fazer isso. Essa pessoa que está lá para te ajudar no cuidado, vai ensinando a ela como cuidar, porque ela vai dar continuidade daquilo que eu ensino, e isso vai repercutir na saúde da pele desse paciente. Esse paciente não vai voltar a ser hospitalizado por uma iatrogenia que aconteceu lá dentro, né? Porque é uma lesão evitável, né? Considerada uma lesão crônica, né? Uhum, com certeza. Professora, tem uma pessoa que perguntou aqui sobre o pó de hidrocoloide, acho que é para tratamento que ela está se referindo. E aí, o que você tem a dizer? Ótimo, então vou voltar a pergunta para mim. Bom, gente, essa técnica de crosta, ela é recomendada e muito bem aceita quando a gente está falando de dermatite peristoma, né? Ou dermatite, lesão associada à umidade peristoma. Quando a gente vai para a área de fralda, não existem, estou falando de literatura, tá? Não existem recomendações sobre isso. Eu tive a grata oportunidade de até fazer essa pergunta para o professor Michael, desculpa, professor Beckman, quando ele veio aqui no Brasil, e ele confirmou. Então, o que a gente tem na literatura de descrição da técnica da crosta para tratamento da DAI, ela é mais voltada para um ou outro estudo de casos, sabe? Descrição de casos. Mas a gente não tem essa robusta, com muitos essa recomendação. Porque o que acontece com a técnica da crosta, quando a gente está falando da área da região da área de fralda, né? Muitas vezes nem tem tempo da crosta permanecer ali. Exatamente por causa da umidade, que o paciente senta, quebra aquela, né? Quebra a placa formada. Exatamente. Tá? E outra coisa também que é importante é que na região da área de fralda, quando nós estamos pensando a respeito de misturas, tá? Não é tão adequado. A gente ali tem uma quantidade já de outras interações químicas acontecendo. É a ureia da urina interagindo com os micro-organismos da região da área de fralda. Então, sempre quando a gente pensa em mistura de produto, gente, são dois produtos químicos. Mistura de produto significa que vai formar um terceiro produto, que nem eu nem você, a não ser a pessoa que estudar, sabe qual que é esse resultado. Essa questão da misturinha, eu acho muito interessante essa pergunta, por quê? Porque exatamente você não sabe que reação química que você está produzindo ali. E se você não vai potencializar a ação negativa daquele produto. E aquela história, a gente tem muito mais mitos do que fatos pensando nessas questões das misturas, né? Então, vamos tentar fazer uma no sentido assim, vamos pensar no que é ciência, naquilo que a gente tem posto aí. A literatura já é clara com relação a isso. Já a gente, como disse a Mari, tem estudos que mostram resultados importantes com relação à utilização. Como eu falei, essa menina que está aí na minha frente. Obrigada. Menina. Você poderia ser minha filha, Mari. Ai, meu Deus. É verdade, amor. E aí, o que Imagina eu falo? Sua filha, professora, eu só ia falar de DAI 24 horas por dia. Realização por adesivo e prevenção, né? E aí, o que eu digo isso? Eu venho de uma época em que a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Então, a gente fazia tentativa de acerto. Hoje, a gente tem. E uma outra coisa, a gente fala de preço, né? Qual é o preço de um produto? Mas, às vezes, você não consegue fazer a conta do benefício que aquele produto traz em relação a essas misturas que a gente faz. Porque às vezes não tem isso, mas ele pagou para ter aquilo. Se você somar soma desse com esse que não deu certo na por cima, é mais caro do que você comprar o produto certo. Mas nós temos um tempinho ainda, eu queria que você falasse uma coisa. As evidências são crianças, porque a população vulnerável tem pouca pesquisa sobre ela.
Como é que fala de novo? A professora cortou. As crianças, porque às Ai, vezes meu essa Deus, aí é situação um desafio. vulnerável, exatamente, tem pouca pesquisa sobre isso ainda, né? Ah, não, a gente tem que pedir para os nossos colegas da pediatria desenvolverem mais coisas sobre as crianças, né? Então, tecnicamente, quando a gente fala de dermatite associada à incontinência em criança, aí já muda um pouco de figura. Tem alguns produtos, por exemplo, como o próprio cianoacrilato elastomérico, que não é indicado para ser utilizado em crianças. Então, nesse sentido, a criança continua lá podendo utilizar os outros 4 protetores cutâneos. Lembrando que, de qualquer forma, é importante avaliar o fabricante, porque quando a gente pensa em criança recém-nascido, é mais complexo ainda, né? Porém, um benefício interessante que a gente tem quando a gente fala de criança é a utilização, a não utilização, quando for possível, da fralda. Então, deixar aquele bebê ali sem a fraldinha, fazer o cuidado ali do lençol, só colocar o lençolzinho ali em cima. Quando isso for possível, a gente sabe, né, que numa terapia intensiva neonatal isso é muito complexo, mas é possível, às vezes, em alguma circunstância, colocar o bebê ali só com a fraldinha. Lembrar também de passar esse cuidado para a mãe, de colocar ali só uma fraldinha. No bebê é mais complexa ainda a questão da utilização do sabonete convencional, a utilização de sabonetes de produtos que têm cheiro, né? É muito mais complexo. Colorido. Então, exato, precisa de passar, né, essas informações para as mães, porque muitas vezes elas sofrem com um bebê que tem dermatite, né? Que tem dermatite, não, um bebê que tem DAI, que já está com DAI, e ela de fato não consegue ver que os produtos que ela está utilizando, né, são produtos que têm cheiro, são produtos que têm cor, às vezes até que tem, já vi uma vez, tem glitter, né, naquela região, e quando a gente nasce com o pH da pele mais alcalinizado, né? E paulatinamente vai se tornando ácido. Então, o que isso significa? Que os bebês, eles já têm intrinsecamente muito risco de desenvolver aí, né, a DAI. E é porque a criança ela tem uma pele altamente hidratada, ela é considerada uma pele encharcada, né? Porque ela tem um alto teor de água. Então, ela já tem essa tendência, entendeu? E a maturação da pele dessas crianças, ela, dependendo da idade gestacional, ela é muito complicada. Até se você tem noção, porque as recomendações internacionais e ainda continuam, que a gente tenha muito cuidado por conta da absorção, porque a pele do por exemplo, absorve 7 vezes o centímetro quadrado dela. Então, dependendo do que para nós não é causar nada, para a criança pode ser tóxica, por conta da quantidade de absorção que ela faz, e ela pode ser sensível a esses produtos. Então, realmente, é uma área que as nossas colegas de terapeutas poderiam estar desenvolvendo, principalmente aquelas que trabalham na área de pediatria, né? Para poder ter um corpo de conhecimento um pouco maior. A gente muitas vezes tem uma especialidade de só, assim, que tem uma qualidade de dados que a gente pode continuar e que eu tenho certeza que tem muita enfermeira boa brasileira que tem resultado clínico bom. Porque a gente precisa eu não tenho dúvida. A documentado daquilo que a gente faz, né? Nossa, não tem dúvida. As nossas colegas que trabalham com pediatria, com neonatologia, meu Deus, como são dedicadas, né? Você tem alguma aqui, meu parabéns, assim, de sempre, mesmo sem eu te conhecer, porque não teve uma que eu não conheci que não era extremamente dedicada e vocacionada. Exatamente, também. Elas fazem milagre. E você sabe que você deu um exemplo da questão de você não fechar a fralda. A enfermeira nossa, chefe das UTIs aqui nessa época do Covid, em uma determinada época, ela instituiu na UTI dela, numa das UTIs, que as fraldas fossem só colocadas no paciente, mas não fechadas. Ela diminuiu sensivelmente
a questão da incidência das deficiências nessa UTI. E aí a gente vê como assim, medidas simples, intuitivas, elas podem melhorar e garantir a integridade da pele dos pacientes, né, Mara? Exato, com certeza. Pois é. Eu acho que esse bate-papo Ai, adorei. ter mais horas, né? Mas o nosso tempo está terminando, aliás, já terminou, daqui a pouco. Daqui a pouco a live cai. A live cai, exatamente. Então, eu queria te agradecer imensamente essa parceria. Eu gostaria de agradecer em nome da SOBEST, né, da Associação Brasileira de Tomoterapia, a sua participação. Estenda os nossos agradecimentos a toda a equipe de educação da 3M, que tem uma importância nessa questão da disseminação do cuidado, assim como outras empresas também têm feito, mas hoje a participação mais sua nesse momento, e principalmente na visão que a 3M tem um portfólio bem robusto para a prevenção de lesões de pele, seja ela independente do fator causal. Mari, muito obrigada. Professora. Agradeço muito a sua participação. Espero que nós podemos estar juntos em breve para dar aquele cheiro gostoso. Verdade. Na foto que nós tiramos nos Estados Unidos, o trio Maravilha. Lembra da nossa blusinha azul? Eu e você e a professora Elise lá de BH. Se você encontrar com ela, dê um meu abraço para ela também. Pode deixar. Tá. Professora, muito obrigada por tudo, obrigada pela condução, foi uma conversa mesmo, espero que os colegas tenham aproveitado, porque foi de fato um bate-papo, a gente não preparou nada, né? Exatamente. Agradeço. Pois é, e eu acho que é interessante, Mari, porque às vezes as pessoas acham que por você estudar mais ou menos, você é inacessível, pelo contrário, todo mundo é acessível. A gente tem que partilhar o nosso conhecimento, eu falei, conhecimento partilhado, conhecimento multiplicado, porque a gente dá ao outro, o outro a você também. Então, eu quero agradecer também a participação de todos que estiveram com a gente nessa noite, que a gente tenha uma noite santa, amém, despertar maravilhoso e que a gente tenha um olhar diferenciado para o paciente, porque com certeza nós fazemos a diferença para aquelas pessoas a quem tocamos. Um grande beijo e boa noite. Um beijo, professora. Fica com Deus. Beijo para todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.